Meu irmão e minha irmã, muitas vezes algumas pessoas nos questionam sobre a prática que temos e tem em nossas igrejas imagens de nossos heróis da fé, aos quais nós chamamos de santos. Entretanto, alguns, sem conhecerem os reais sentimentos que temos em relação aos santos, nos acusam do pecado da idolatria. E então, nós católicos adoramos imagens? Somos idólatras? Eu sou Dom Gregório Paixão, bispo de Petrópolis, e está começando agora o programa Caminhos da Evangelização. Não sei se você sabe, mas o uso de imagens e quadros com a pintura dos santos católicos estão nas igrejas desde o início do cristianismo. Para esclarecer o assunto, vamos à Bíblia Sagrada, pois ela pode tirar nossas dúvidas e assim nós devemos começar com o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Eu leio para você, capítulo 2, versículo 7. Nós temos: Então Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E no capítulo 1, versículo 27 do mesmo livro do Gênesis, está escrito: Deus criou o homem à sua imagem ele os criou, homem e mulher ele os criou. Assim, logo no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, Deus aparece esculpindo o homem e a mulher, sem que isso diminuísse a sua divindade e a sua superioridade. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele é, portanto, o desenhista de tudo que vemos e contemplamos. Com o desenvolvimento da humanidade, porém, os homens e as mulheres foram se desviando do caminho de Deus e criando deuses para si. Daí, no livro do Êxodo, no seu capítulo 20, do versículo 3 ao 5, nós lemos: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para mim imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Ou dito de outra maneira, não esculpirás ídolos. Quando Deus diz: não farás escultura ou imagem alguma, a palavra utilizada no hebraico para imagem é temuná, usada para falar dos ídolos, dos deuses pagãos. Veja só, o que Deus proíbe é que esculpamos ídolos ou deuses pagãos para serem adorados. Então eu pergunto, por acaso a igreja fabrica ídolos ou deuses para que nós possamos adorá-los? Não! O que é esculpido pela igreja são imagens que nos remetem a Jesus Cristo, que se encarnou, e aos santos que o seguiram. Se Jesus vivesse no dia de hoje, nós o fotografaríamos, pois ele tinha um corpo igual ao nosso. E as gerações fariam imagens e pinturas para homenageá-lo, como faziam os cristãos dos primeiros séculos, para não esquecerem como ele era. Jesus, portanto, se fez carne, se fez homem. Os homens e as mulheres do seu tempo viram Deus e tocaram em Deus. Se Deus se fez carne, nós podemos desenhar a sua imagem. No Antigo Testamento, isso não era possível, pois Deus Pai não se encarnou. Mas se Deus proibiu esculpir imagens, como nós vimos lá no capítulo 20 do livro do Gênesis, por que então ele mandou esculpir imagens em outras passagens bíblicas? É isso mesmo, Deus permitiu esculpir imagens e isso você pode ler na Bíblia. Vamos lá? Pois bem, eu leio para você o capítulo 25 do livro do Êxodo, do versículo 18 a 19, onde está escrito: Farás 2 anjos querubins de ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório, um de cada lado, de modo que os anjos querubins estejam nos 2 extremos do propiciatório.
Quer mais um versículo onde Deus manda esculpir imagens? Então abra a sua Bíblia e leia em 1 Crônicas, capítulo 28, do versículo 18 a 19, que nos diz o seguinte: o altar do incenso devia conter certo peso de ouro refinado, com o carro dos anjos querubins de ouro, que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança do Senhor. Davi declarou: tudo isso me chegou no escrito da mão do Senhor. Quer mais? Então leia 1 Reis, capítulo 6, do versículo 23 ao 38. Lá está escrito o seguinte, eu vou ler para você. No Santíssimo, Salomão mandou instalar 2 anjos querubins de madeira de oliveira, de 10 côvados de altura. Uma asa do anjo tinha 5 côvados, e a outra asa do anjo também tinha 5 côvados. Em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de anjos querubins, palmas e flores. Cobriu de ouro o pavimento do templo, no interior e no exterior. E veja também em Ezequiel, capítulo 41, dos versículos 17 ao 18, a passagem bíblica que diz: dentro e fora do templo, em volta de todas as paredes internas e externas, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmeiras. Veja que Deus mesmo mandou fazer objetos e imagens. É o caso da Arca da Aliança, com seus anjos querubins de ouro e com o propiciatório também de ouro. Na verdade, eu e você precisamos de sinais sensíveis. O templo de Jerusalém que Jesus conheceu tinha imagens de anjos esculpidos, de palmas, pinturas de ouro, e ele não fez nenhuma crítica a isso. Para não ficar citando mais textos, concluo com o do Novo Testamento. É a carta aos Hebreus que nos diz o seguinte, no seu capítulo 9, do versículo 4 a 5. Estavam aí o altar do ouro para o incenso e a arca da aliança, toda recoberta de ouro, e nesta um vaso de ouro com maná, o bastão de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os anjos querubins da glória, que com sua sombra cobriam a bandeja para o sangue da expiação. Para a Igreja Católica, as imagens de Jesus e dos santos não são ídolos, mas recordam-nos o exemplo daqueles que amaram primeiro a Deus e aos seus irmãos, sendo reconhecidos pela comunidade como santos. Então, eu pergunto outra vez a você, nós católicos olhamos para a imagem como se fosse um Deus? Não, nós olhamos com o reconhecimento de alguém que se viu a Deus. Se eu peço a intercessão de um amigo meu de comunidade, suplicando que reze por mim, para que Deus ouça o seu pedido, eu posso pedir a intercessão daqueles que já morreram, pois estão vivos diante de Deus. O apóstolo Paulo nos instrui em Romanos, capítulo 14, versículo 8, nos dizendo o seguinte: quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, eu posso pedir sim a intercessão dos que estão aqui ao meu lado e posso pedir sim a intercessão dos que estão diante de Deus, pois eles estão vivos, só que em outra situação de vida. Se a intercessão dos que estão aqui é boa, muito mais a dos que estão lá no céu. Aliás, eles pedem a Jesus, pois Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quando se ora diante de uma imagem, não se cultua o objeto, ele é apenas um meio e não o fim. Aliás, em edifícios e praças públicas, há estátuas de grandes heróis em cujos pés são colocadas flores. Quem critica esse gesto? Quem afirma que todas as pessoas que praticam esse gesto estão adorando imagens? Sabemos que, na verdade, o que elas fazem é homenagear e recordar com respeito essas pessoas, dignas para elas, de lembrança e de profundo amor. A adoração é reservada somente a Deus. Venerar, porém, é reconhecer o valor de alguém ou de algo que merece o nosso respeito. Nós veneramos os nossos pais e a nossa pátria,
mas não os adoramos. Alguém pode nos perguntar, mas ajoelhar-se diante das imagens é adoração? Diante de uma imagem é um ato de veneração a quem a imagem representa. Quando os anciãos de Israel se prostravam diante da Arca da Aliança, não se prostravam diante de uma caixa de madeira, mas diante de Deus ali representado. Assim, os santos são pessoas muito importantes, porque passaram por essa vida e conseguiram viver a fé de forma admirável. Eles nos ensinaram os caminhos da santidade nesse mundo e suas vidas nos apontam exclusivamente para aquele que é o único que merece a nossa adoração, Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Finalmente, concluindo a reflexão de hoje, peço que Deus abençoe toda a sua vida, assim como aqueles que você ama, cobrindo-os com todas as graças e bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.